Vamos continuar falando então sobre preço de combustíveis, busca por saídas. Nós convidamos para conversar com vocês o professor de macroeconomia do IBMEC São Paulo, Renato Vallone. Professor, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Rafael. Professor, queria pegar como gancho essa informação que a Juliana Lopes, nossa repórter lá de Brasília, trouxe sobre essa reunião, mais uma que o presidente da Câmara vai fazer com líderes partidários, sugerindo alternativas. Existe alguma coisa no âmbito do legislativo que possa ser feita para dar mais previsibilidade ou até mesmo reduzir o preço dos combustíveis? Ou nós estamos vendo aqui um voluntarismo político mais para dar uma satisfação à sociedade do que qualquer outra coisa? Rafael, aqui o que a gente tem é assim, as discussões colocadas, né, em especial, essas duas que a Juliana acabou de nos trazer, né, tanto de mexer na legislação do ICMS quanto a esse fundo, né, de estabilização dos preços, essas duas discussões elas são muito pertinentes, tá? Elas, se bem aplicadas, vão gerar aí um ganho relevante, né, para a sociedade, para toda a economia. Agora, o único problema que a gente tem aqui é que o momento ele não é tão oportuno, né, para discutir exatamente uma alíquota de ICMS que é quase que uma fonte, é a fonte mais importante de arrecadação dos estados, né? Então, assim, discutir isso no Congresso Nacional seria como a gente fazer aí uma caridade com o chapéu do outro. Tá? Então, seria aí o governo federal falando, olha, tem uma chance sim se a gente subsidiar e a conta quem vai pagar são os estados, né? A gente tem uma situação no Brasil em que muitos estados já estão aí quebrados, né? E pegar exatamente esse período aqui de alta de preço, que é um período onde em que os estados eles se aproveitam, né, de uma arrecadação de ICMS maior para organizar um pouquinho aí as suas contas. Então, diria que é um projeto que vai ter, nesse momento, grande resistência, mas a discussão é muito boa. Tá? Eu acho que esses mesmos projetos, se discutidos aí no momento de estabilidade, né, num preço da gasolina aí mais de acordo com uma média que a gente vem acompanhando, aí sim a gente teria uma maior efetividade. Tá? Um momento só que não é muito propício. Agora, eu diria que não teria uma solução, né, para Congresso, Legislativo, governo, enfim, aplicar hoje e que tenha efeitos aí para o consumidor ainda nesse semestre ou para o ano que vem, e que não vá causar aí mais desgaste, mais prejuízo do que de fato ajudar, sabe? Aqui a gente precisaria de políticas mesmo pensadas a médio e longo prazo, né? É um assunto assim complexo demais para a gente imaginar que em uma medida qualquer, em 2 ou 3 meses, a gente vai conseguir fazer algo significativo. Professor, obrigada. Bom dia. Luciana falando aqui. A gente está falando de duas medidas. Uma que a gente tem dito aqui incansavelmente, que é a mudança na alíquota do ICMS, que já trouxemos vários prós e contras. O senhor acaba de falar da arrecadação dos estados. Falamos também aqui na semana passada que alguns estados podem ter até um aumento no valor do combustível, porque se a gente coloca uma tarifa única, isso poderia acontecer. Mas hoje temos também essa informação da criação de um fundo para estabilizar os preços. Queria sua ajuda para entender que fundo é esse, se isso agiria de longo prazo, se isso teria um efeito imediato, como funciona isso, professor? Legal. Aqui, o funcionamento ele não seria de curto prazo, porque antes a gente precisaria constituir o fundo, né? Então, como a gente, pessoa física, quando a gente quer investir em alguma coisa, em algo grande, a gente precisa antes juntar aquele dinheiro para depois executar. Com o governo é a mesma coisa, né? Então, a ideia de criar um fundo para estabilizar preços, estabilizar um pouco, né, a flutuação de preços, essa é uma ideia interessante, né, principalmente no nosso contexto, em que, na verdade, para todos os países em desenvolvimento, né, essa necessidade de algum controle sobre os combustíveis, ela é ainda mais importante, né? Então, seria muito interessante, sim, o Brasil aplicar, assim como 2/3 dos países em desenvolvimento,
tem algum tipo de fundo semelhante a esse, tá? O que a gente poderia fazer também, mas aí pensando no médio e longo prazo, seria, por exemplo, né, só para deixar aqui claro uma proposta assim, básica disso, seria, por exemplo, utilizar a CID, né, que é um imposto federal que já existe, né, um tributo, e utilizar uma alíquota de, por exemplo, 25 centavos por litro, 50 centavos por litro, algo assim, e que no momento em que os preços, né, ou a taxa de câmbio ou o preço do petróleo esteja muito baixo, né, então se esticaria um pouquinho mais e cobraria mais desse tributo para formar exatamente esse fundo, e juntando a uma poupança que depois lá na frente, em um período de muita alta, né, seja da cotação de câmbio ou seja do petróleo, então se usa esse fundo já constituído para subsidiar, né, e fazer com que o consumidor não perceba aí tanto essa volatilidade. Tá? Então a ideia é muito boa, ela funciona em vários países, lógico, se bem aplicada, né? Porque aqui entra um outro debate, né? Toda vez que a gente regula preço, a gente pode cair numa armadilha de regular excessivamente, né? Então, a gente sabe, né, tem questões eleitoreiras e uma série de coisas, assim como comentado aqui. Então, é preciso ficar de olho em tudo isso. Mas, se bem aplicado, é uma excelente ideia. Tá? E agora não é para curto prazo, não é isso que vai aliviar o nosso bolso aqui em 2021 e provavelmente nem em 2022. Professora Priscila Asbeck, nossa analista de economia, quer fazer uma pergunta ao senhor também. Priscila. Professor, obrigada pela entrevista. Só complementando essa questão, então, do fundo, né? Uma das ideias também é pegar dividendos da Petrobras. E aí uma das críticas é que esses dividendos vão para o Tesouro Nacional. Então, você tira de um lado e descobre do outro, né? E a minha pergunta é justamente sobre isso. Nós estamos vendo o governo fazer vários movimentos aí em prol de programas sociais, o que é importantíssimo nesse momento. A Lu tem falado bastante sobre isso aqui, as pessoas tentando aí alternativas para conseguir aquecer comida, inclusive pessoas se queimando porque não tem mais um botijão de gás, usando álcool. É uma situação dramática. Porém, economistas dizem que ao aumentar gastos e ampliar programas sociais, isso pode se reverter em mais pressão sobre o dólar e mais inflação. Queria entender qual que é a visão do senhor, porque lá no passado também se falava isso, os programas sociais vieram durante a pandemia, foram muito positivos. Por que dessa vez a situação pode ser diferente? É Juliana, né? É Priscila. Juliana, aqui... Desculpa, Priscila. Imagina. Priscila, aqui, deixa eu comentar antes aquele primeiro assunto que você comentou, né, de o governo utilizar, de repente, os próprios dividendos da Petrobras, né, para constituir esse fundo. Então, aqui é verdade, né, os dividendos da Petrobras hoje, eles vão para o Tesouro Nacional, que depois vai ser gasto da maneira como o governo federal orçar, né, os seus gastos. Então, ele é utilizado para a saúde, educação, para o custeio da máquina, para várias coisas. E uma vez que a gente pegar a partir, sei lá, do mês que vem e começar a juntar esse dinheirinho numa poupança, num fundo, né, de estabilização, algum setor vai perder, né, não tem jeito. Agora, a parte boa, né, desse fundo é que, assim, diferente dessas outras despesas que eu comentei, essa daqui não é uma despesa recorrente, né? Uma vez que a gente formou um fundo num valor razoável que consiga segurar pressões de preço, ele é um fundo que a gente constitui uma vez e depois ele se autossustenta, porque no período de preços internacionais elevados, né, esse fundo se consome, mas depois no outro período em que o preço do petróleo está muito baixo, então esse fundo se recompõe automaticamente. Tá? Então, seria um aporte único, inicial, até compor esse fundo, mas depois ele se autossustenta. Então, é isso que é interessante, tendo ganhos aí para a sociedade
imprevisibilidade dos preços e não ter que conviver com essa montanha-russa de preços que gera uma pressão inflacionária em que todos perdem, né? Então, esse é o ponto aqui. Agora, perdão, pode prosseguir. Não, o segundo ponto aqui da Priscila era dos auxílios, né? Então, assim, a questão dos auxílios, né? O mais importante aqui é ter, como que eu posso dizer? É ter lastro para isso, né? Então, é ter um orçamento público equilibrado, em que você não gasta mais do que arrecada e dentro daquilo que você tem a gastar, você direcionar, né, uma parte, né, para programas sociais. Então, isso é saudável, isso funciona. O problema é que aqui no Brasil, né, a gente escolheu, né, usar o nosso orçamento para dar benefícios aí para tantos e tantos e tantos setores que não sobrou, né, nesse orçamento o dinheiro para esse tipo de assistencialismo que é muito importante. Mas então, por não ter uma fonte de financiamento, infelizmente a análise é correta, tá? A gente vai ter um estouro ainda maior aí das nossas metas de responsabilidade fiscal, o que acaba, no final das contas, piorando ainda mais as coisas. Nós conversamos com o economista, professor de macroeconomia do IBMEC São Paulo, Renato Vallone. Professor, bom dia, muito obrigado e até a próxima. Bom dia. Obrigada, professor. Bom dia.